Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira. Estou aqui hoje para passar algumas informações para vocês do pós-treinamento. Muito bom ter vocês por aqui. Bom dia a todos. Essa gravação vai ficar registrada pelo YouTube. Eu vou subir a gravação porque é uma aula explicativa sobre o treinamento que nós tivemos. Então, eu vou repassar, né, os conceitos e explicar um pouquinho do que aconteceu e as dúvidas que vocês tentaram tirar comigo durante o treinamento. Algumas a gente conseguiu solucionar, mas eu volto a explicar que quando o assunto é novo, nós precisamos repeti-lo muitas vezes para que a mente consiga processar aquilo como algo novo e interessante. Isso eu venho a explicar para vocês porque é um conceito que vocês vão precisar disso para a vida toda. Quando algo for novo para vocês, vocês vão precisar interagir com várias fontes de informações diferentes, da minha, de outras pessoas, para criar uma unificação, um globo de informações que venha a ser registrado como aprendizado. Isso porque nós somos adultos, e quando somos adultos, nós criamos os processos sinápticos de cortar as sinapses que não utilizamos. Então, coisas que são novas, aprendizados que são novos, para o nosso cérebro adulto, ele tem diferença, né, no registro. O cérebro adulto, ele é programado para sistematizar as coisas e minimizar o tempo de resposta. Então, o que ele faz é tentar acoplar tudo numa única caixinha, de uma forma sistemática, automática e rápida, para dar respostas imediatas àquilo que está acontecendo à sua frente. Então, o cérebro adulto, ele é programado para ser veloz, para ser rápido, e não necessariamente para ser preciso no que vai responder ou no que vai ler, na percepção que ele tem dos fatos, né? Então, essa leitura rápida, ela depende desse sistema, dessa minimização desse sistema, dessa minimização de energia. Então, explicando para vocês, esse corte de sinapse acontece da adolescência para frente. Todas as sinapses que vocês não utilizarem, a tendência é que aqueles neurônios sejam diminuídos em energia, né? A gente fala que a gente poda a lateral da árvore para ela crescer para cima. E aí ele se torna mais veloz nas respostas. Então, vou dar um exemplo de um carro, né? Vocês aprendem a dirigir um carro, então vocês têm que olhar a marcha, né? E a conduta que vocês estão tendo para mudar a marcha. Depois de um tempo, aquilo se torna um processo automático, você não precisa mais ficar pensando em como é que se muda a marcha, né? Porque a gente cria processos de condicionamento. Esses condicionamentos neurais, eles acontecem muito e eles, inclusive, são os que impedem você de ter novos aprendizados e novas experiências, inclusive de usar mais a criatividade do que tem usado no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente começou no treinamento dizendo foi: mantenha o não sei vivo e não venha com uma verdade, porque cada um aqui vai ter uma verdade. Se a gente for discutir verdade, a gente vai ter problema. Então, vamos discutir em cima da ciência, que é o que eu vou trazer para vocês hoje de novo, né? A ciência, a base da ciência. Então, esse é um artigo que eu vou colocar para vocês como opção para vocês lerem, tá? É um artigo muito interessante, ele foi escrito por brasileiros. Eu leio pouca coisa, não vou mentir para vocês, e não é preconceito. Eu leio pouca coisa escrita em português, mas porque a faculdade que eu faço é em inglês e italiano, então quando eu leio em português me faz um pouco de confusão na hora que eu tenho que traduzir ou colocar isso em palavras em outra língua. Então, eu evito fazer pesquisas na língua portuguesa. E tem pouco material também, não é que você acha tanta coisa escrita em português, você acha mais em inglês e italiano. O artigo é Treino Cerebral para Adultos, tá? Foi escrito por Igor Pinheiro e Simone Maidel, da Universidade Federal de Santa Catarina. É bem interessante esse artigo, achei ele, dos que eu li, achei que ele estava bem escrito, e é através deles que eu vou conseguir, através desse artigo que eu vou conseguir explicar melhor para vocês como funciona essas funções neurais. Mas antes, eu vou explicar primeiro como é que é dividido o nosso cérebro, como é dividido o nosso cérebro. Eu vou dividir com vocês aqui uma tela dos três, né? Isso tem uma teoria chamada teoria dos três cérebros, ou teoria de Treitcher-Velli. Teoria dos três cérebros, que é o neocórtex, que é a racionalidade, né? No brasileiro nós chamamos neocórtex. O límbico, sistema límbico, que é emocional, e o reptiliano, que é o sobrevivência, né? O reptiliano, que é sopravivência. Esse cérebro reptiliano, ele é de réptil, reptiliano de réptil, e ele é o mais antigo dos cérebros que a gente tem. Então, ele é já da época pré-histórica das cavernas, e é através dele que nós começamos como humanidade. E o que é a programação dele? É sobrevivência. Então, ele está ali para
controlar o hipotálamo, o termostato hipotalâmico, a temperatura do corpo, e qualquer condição de proteção à vida. Então, ele é programado para proteger a vida, né? Para proteger você o máximo que ele puder para a sobrevivência, tá? Tanto de fome, sede, de ataque de um bicho feroz, né? Então, ele está programado para emitir hormônios necessários para manter você com vida. Inclusive, ele tem um acesso ao sistema nervoso autônomo, né? E o sistema nervoso que controla a parte do simpático e parasimpático. Então, é ele que faz o esquema do freezing, ataque ou fuga, né? Ele que comanda esse sistema, ele que te dá um alerta dizendo corre, sai correndo que tem um bicho que vai te pegar, ou fica, né? E depois a gente tem o sistema límbico, que é o emocional, e temos o neocórtex, que é a da racionalidade, que é o último desenvolvido, é o cérebro de menos tempo na humanidade, é o último desenvolvimento neural, que a gente chama de massa cinzenta, né? Às vezes a gente brinca, você não tem massa cinzenta, e é por causa disso, tá? Massa cinzenta é o neocórtex, é responsável pela racionalidade, ele é responsável pelas funções racionais e lógicas, do tipo aprendizado, do tipo memória de atenção, do tipo função executiva, que nós vamos explicar no outro vídeo sobre isso, as coisas, tomada de decisões, racionalidade, sistema de linguagem, aprendizado de linguagem, tá tudo aqui, tá? No neocórtex. Então, o que é importante que vocês decorem bastante esse desenho é que vocês têm que lembrar que o sistema límbico é um sistema aferente. E o que causa essa confusão toda com a gente é porque ele é um sistema aferente, que significa que ser aferente é porque ele recebe informações dos outros dois cérebros. Então, ele manda poucas informações, mas ele recebe muita informação. E ele é reagente àquelas informações. Então, as informações referentes que ele manda para o corpo, ele está sempre coligado, né, ao que ele recebeu. Então, o que ele recebe, ele emite. Então, o input dele é grandíssimo. Ele recebe input de dois cérebros e ele faz o output para o corpo, tá? Para os mecanismos de comando do corpo. Então, é muito importante que vocês lembrem-se disso, porque o neocórtex e o cérebro reptiliano, eles normalmente eles são inferentes. Então, significa que eles mais enviam informações, né? E o que acontece é que quando você tiver um problema de decisão onde a razão e a emoção, eu vou dizer esses nomes porque é mais fácil para vocês, né? Tipo, um conflito entre o coração e a cabeça, né? Que a gente explica às vezes de uma forma, uma linguagem bem coloquial, né? Essa confusão entre o cérebro e o coração vai fazer uma baixa de energia entre os dois pontos. Então, é como se a energia elétrica, porque o cérebro é um sistema elétrico, um sistema que depende de energia elétrica, então essa energia elétrica, ela comprime uma outra, e quem prevalece nesse caso é o cérebro reptiliano. Ou seja, você vai ou atacar, ou fugir, ou ficar em freezing. Por quê? Porque ele vai entender que você está precisando de um apoio para sobreviver. Então, lembre-se que um gato, quando você coloca ele encurralado em um canto, a tendência é que ele ataque você ou ele fuja. Por quê? Porque ele sente sob perigo. Então, entenda que o cérebro reptiliano vai prevalecer sobre os dois cérebros quando houver um conflito nesses dois cérebros. Por isso que quando nós estamos emocionalmente abalados, a gente fala para as pessoas, quando você está emocionalmente abalado, dá um tempo, respira, né? Não exija de você uma resposta, que a resposta ela não vai ser emocional, ela vai ser reptiliana, porque não é a emoção que está falando, é o corpo para proteger você para te dar sobrevivência, proteger você da questão de vida, né, da proteção da vida. Então, isso é muito importante que vocês entendam antes da gente tomar qualquer decisão de ficar calma, né? Acalmar as emoções, deixar o coração parar de palpitar, o cérebro reptiliano entender que você não corre risco de vida, que tá tudo bem, né? Que foi só o namorado que terminou, ou foi só a mãe que deu um grito, ou foi só um professor chato que tá pegando no seu pé, ou foi só uma turminha de amigos que rejeitou, ou o emprego que você perdeu, mas que você não tá correndo risco de vida, isso não vai matar você. Porque se houver conflito entre a razão e a emoção, quem prevalece é o cérebro reptiliano, e isso vocês precisam ter sempre em mente. E o ataque vai ser feito em forma de resposta à sobrevivência, ok? Então, essa é uma coisa que eu quero deixar bem claro, mas vocês vão precisar ler, reler e ter acesso novamente e ouvir isso muitas vezes para que vocês possam ter mais atenção, tá? Nesse ensaio, nesse treino cerebral que eles escreveram para adultos, né,
eles explicam a importância do treinamento do cérebro, assim como a gente treina o corpo, a gente treina os músculos, né? Assim como quando eu vou aprender uma língua, eu preciso treinar a musculatura daquela língua, porque tem músculo diferente para falar o inglês, músculo diferente para falar o italiano, músculo diferente para falar o espanhol, que inclusive eu sou péssima em espanhol, eu tenho dificuldade na língua espanhola, porque tenho dificuldade com o músculo da língua espanhola. Então, tem o músculo certo e o cérebro também. Hoje, a neurociência consegue ter treinamentos para cada área do seu cérebro que você não possui um desenvolvimento completo. Então, é muito importante que vocês comecem a analisar qual área que vocês não têm um desenvolvimento completo, porque vai ajudar vocês a treinar, ou a ter treinamentos, ou buscar treinamentos que sejam eficazes para aquilo que realmente vocês precisam desenvolver, e não ficar ali contando balela, né, fazendo mimimi com a coisa. É entender qual é o meu problema, qual é o meu desafio ali perante a mim, qual é o desafio que eu tenho que me apresentar, e começar a gerar resultados a partir disso, né? Então, ele fala sobre esse treinamento cerebral em adultos, principalmente, e sobre a plasticidade, a neuroplasticidade, sobre a resiliência, né? Que são coisas importantes. É como se todas as nossas decisões são baseadas em duas coisas, ou em prevenção ou em previsão. Ou estou prevendo que vai acontecer algo, né? Ou é uma previsão, estou prevendo, ou é uma prevenção, estou prevenindo o que vai acontecer. Então, as tomadas de decisões, elas são pautadas nesses dois processos, né? Que são pautados na sua memória, nas histórias de vida que você carrega. Então, ali no sistema límbico, ver se eu consigo uma imagem para vocês, que é mais fácil para vocês entenderem. No curso eu não levei imagens, mas talvez seja importante vocês entenderem como ele funciona. Sistema límbico. Ali no sistema límbico, a gente vai ter órgãozinhos, né, sistemas importantes para que vocês entendam como funciona, que é a amígdala, o hipocampo, que são regiõezinhas muito importantes para vocês entenderem o funcionamento. Vamos lá. Isso aqui talvez seja bem interessante, porque ele está em imagem viva. Pode ser que seja mais simples de vocês poderem enxergar. Então, vamos lá. Sistema límbico. Aqui a gente tem o sistema límbico, gente. Esse sistema límbico, você tem o fórnix, você tem a glândula pineal, o corpo caloso, né? Tem o território anterior dos núcleos do tálamo, o hipotálamo, o corpo mamilar, o corpo amidalar, o hipocampo, o girocampo, o giro cinculado. Posso explicar cada um deles o que eles fazem, porque é bem interessante, mas não dessa vez. Mas é bem interessante saber. Aqui é a amígdala, tá vendo? O corpo da amígdala é aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a amígdala neural, tá? O hipocampo é essa parte que é ligada à amígdala. Por que que, então, quando o sistema límbico entra em conflito com o sistema lógico, ele ataca, ele dispara o seu sistema nervoso autônomo, né? O seu sistema simpático e parasimpático. Porque ele tem ligação direta com a amígdala. E a amígdala, ela é o seu sensor de emergência. Ela é quem diz, algo de muito errado está acontecendo. Então, o ataque de pânico, isso a neurociência já comprova, ele é um disparo da amígdala, tá? A ansiedade generalizada é um disparo da amígdala. E esse disparo é porque sinaliza que, por qualquer motivo que seja, você está correndo risco de vida. E o hipocampo é onde tem o registro das suas memórias. Só que as nossas memórias, elas não são fiéis, né? Tem até um teste que fez as pessoas contarem o 7 de setembro, não é 7 de setembro, aquele evento que aconteceu em setembro, que foi o ataque à Torre Gêmeas, e quem participou do evento contou versões completamente diferentes do próprio evento, e quando foram constatar na prática o que aconteceu no dia, não era exatamente o que estavam contando, e as memórias não eram fiéis. Por quê? Por um ano, você armazena uma memória razoável, e eu digo razoável porque ainda assim ela não tem tanto detalhe. Depois de um ano, isso cai 50%, porque o cérebro tende a minimizar as estruturas para que você tenha energia para fazer outras coisas. Imagina se você tivesse que ficar toda hora recordando de tudo. Mas essa minimização, por um lado, ela é boa, ela é produtiva, porque ela te dá espaço para aprender outras coisas, fazer outras coisas, né? Por outro lado, como ela é incompleta, é como se você lesse um quebra-cabeça, tendo uma peça do nariz e uma peça do joelho. Não dá para ler muito bem a figura, né? Dá para perceber mais ou menos o que é, mas não necessariamente. Então, a nossa percepção acaba sendo muito falha, porque ela é de acordo com as memórias, né? E essas memórias dependem da crença que nós temos sobre ela.
mais do que o que elas realmente são. Então, como elas não são fiéis, é muito mais de crença, nós falamos muito mais de crença do que realmente elas são. Então, o que acontece é um grande distúrbio de percepção, né? Depois nós vamos falar sobre percepção também, num outro vídeo, eu explico o sistema de percepção para vocês, mas esse sistema de percepção, que é bem complexo, eu acho que é um dos sistemas mais complicados até para a psicologia de entendimento, é uma das provas mais difíceis que a gente tem na psicologia. Ele é um sistema que funciona de uma forma muito difícil, porque ele é muito complexo, e nós minimizamos como seres humanos para que a gente consiga ter energia para fazer outras coisas. Tá? Então, entendendo isso, vocês conseguem entender que quando o sistema límbico é acionado, ele vai acionar o histórico, né? O pré-histórico de vocês, o histórico anterior de vocês. E esse histórico anterior de vocês, ele é o que registrou ali no hipocampo. Ou que registrou porque você ouviu, porque você viu, pelos 5 sentidos de alguma forma. Esses registros, como eles não são fiéis, acaba que a gente vai tomar ações e ter atitudes ou emoções compatíveis àquelas leituras de registro, e muitas vezes nós estamos equivocados naquilo, ou lendo coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, é muito importante vocês entenderem. Como a gente vai ler aquilo, Vivi, só pela percepção, então todo mundo lê igual? Não. Por isso que nós falamos tanto da personalidade. A personalidade, né, ela não é engessada, não é que você nasceu assim e vai morrer assim, mas ela é uma base, um ponto de partida para você entender como é que você funciona. A gente não muda a personalidade porque ela é biológica, né? Quem é introvertido dificilmente vai ser extrovertido, mas ele pode ser um introvertido muito baixo, número 1, número 2, um grau muito baixinho, o que permite essa oscilação para o lado da extroversão também. Mas, claro que ele vai recuperar energia no silêncio e não na palavra, porque é a natureza dele, né? Agora, o extroverso, ele vai recuperar energia em meio às pessoas e não no silêncio. Então, isso não vai mudar, essa condição não vai mudar, né? Mas você vai ser capaz de gestir melhor à medida que esses graus de intensidade são menorzinhos, você consegue circundar de um lado para o outro com mais facilidade, tá? Por isso que eu trouxe a personalidade para vocês no treinamento, porque eu acho que é importante vocês entenderem que a personalidade, os tipos de apego, os temperamentos, eles são importantes para formar como você vai ler as coisas que aconteceram ou que disseram para você. Vai te ensinar como ler isso, né? Então, as pessoas que têm um sistema emocional mais forte, a tendência é que elas leem as coisas, tipo, não foi por mal, a pessoa fez sem querer. E uma pessoa que tem uma racionalidade mais forte, a tendência é que ela vá ler, essa pessoa fez aposta, né, fez de propósito. Então, tem um certo circuito diferente para a leitura da mesma questão, né? Às vezes, irmãos passaram pela mesma coisa dentro de casa e têm sensores diferentes de percepção, tá? Então, esse artigo eu convido vocês a darem uma lida. A diretriz para o cérebro adulto é treinar o máximo possível o neocórtex e o sistema límbico. O reptiliano nós não treinamos, nós acalmamos. Mas o sistema límbico pode ser treinado com regulações emocionais, né, com sistemas e treinamentos de regulação emocional, e o sistema do neocórtex pode ser treinado com treinamentos específicos cognitivos e PNL. Vocês já viram? Eu coloquei algumas apostilas para vocês de PNL. Algumas pessoas talvez não vão entender, porque a linguagem é bem para quem já estudou a PNL, mas para quem não estudou é um pouco difícil. Porém, eu posso vir a trazer exercícios para vocês, cadernos cognitivos, que facilitam vocês a treinar habilidades cognitivas e como sair dessas tramas, essas armadilhas que podem trazer grandes malefícios às nossas decisões, né? Então, quando você consegue calibrar, né, as duas coisas, calibrar o sistema neocórtex, né, o cérebro neocórtex com o cérebro límbico, a tendência é que as suas respostas elas sejam mais coerentes com aquilo que você deseja viver, dentro daquilo que você acredita ser importante para a sua vida, tá? E ele também, aqui nesse artigo muito interessante, ele fala sobre o educador, né? Que todo educador para com educando, né? Então, se você é pai, vai educar um filho, ou se você vai educar o seu marido, ou sua esposa, ensinar algo para alguém de qualquer forma que seja, você jamais tem que assumir uma postura raivosa. Isso porque o nosso cérebro, ele secreta um hormônio da ocitocina, né? A resposta das atitudes amigáveis. E a ocitocina, ela libera neurotransmissores de aprendizado. Então, quando eu tenho ocitocina no sangue, eu aprendo mais rápido. Então, se eu estiver apaixonado, eu aprendo mais rápido. Se eu estiver amando, se eu estiver amando o curso, por exemplo, eu vou aprender melhor, porque ela responde mais, né? As respostas das atitudes amigáveis, essa liberação de ocitocina, vai abrir canais de aprendizado. Então, seu neocórtex vai ficar
mais amoroso, dizemos assim, com mais facilidade em calibrar as emoções e aprender com elas, aprender coisas novas e ser mais criativo. Então, permita que o educando tenha tempo para se acalmar. Se você perceber que qualquer pessoa à sua volta, né, eu chamo a gente, todo mundo que pratica o Kabbalah pode se chamar de educador e pode se chamar de educando, porque você vai ter horas que vai estar como aluno, vai ter horas que você vai ter o sistema, você vai estar como professor, ensinando alguma coisa a alguém. E a vida é sempre assim, ou você está ensinando, ou você está aprendendo. O fato é só você estar atento ao que você está aprendendo, ao que você está fazendo, né, ao que você está ensinando. Então, na posição de educador, você tem que esperar o educando se acalmar para poder dar informação. Então, se você quer educar um filho e ele está nervoso, está irritado, está gritando, não adianta tentar dar qualquer posição para ele. Ali naquele momento ele não vai conseguir receber nenhuma informação. Então, espere as pessoas se acalmarem. Se você quer ensinar ou dizer alguma coisa para o seu marido, para sua esposa, porque aquilo está te fazendo se sentir mal, e essa pessoa está nervosa à sua frente, dá tempo a ela. Quando diminuir esse cérebro reptiliano, aí você consegue sentar e conversar. Pratique o perdão. Entenda que todo mundo está aqui no mesmo barco para que aprenda e para que vença alguns desafios, inclusive você, né. Então, acho que quando a gente se coloca na posição de educador e de educando, eu acho que é mais fácil de praticar o perdão, porque você entende que as pessoas não estão ali fazendo de propósito, a não ser que sejam patológicas, nós vamos também poder falar sobre isso, mas não sendo patológico, a tendência é que elas não estejam fazendo de propósito, né. Evite fazer julgamentos, entenda que o seu julgamento, só descreve o quão imaturo você é. Toda vez que nós entramos em processo de julgamento, significa que nós encurtamos os nossos neurônios para pensar só daquela forma, dentro daquela caixa. Então, o julgamento ele faz de você uma pessoa, imatura, neuralmente dizendo. Todas as pessoas que são mais abertas à vivência ou a entender que as pessoas estão em níveis diferentes de vida ou em aprendizados diferentes, experiências diferentes, julgam menos e acolhem mais. E eu posso, através da minha concepção de valores, escolher não conviver com aquilo de perto que me faz mal. Mas isso não é julgar, isso são escolhas, tomada de decisões que não tem a ver com julgamento, tá bom? Crie vínculo com o educando, ajudando em momentos difíceis nos demais aspectos da sua vida. Criar vínculo com o educando, gente, é muito importante. Eu vejo pais tentando educar filhos que não têm vínculo, então o filho não confia nos pais e os pais querem dar ordem e comando. Se uma pessoa não confia em você, não adianta querer, gerar qualquer conexão com ela de ensinamento, porque ela não confia em você, ela não vai aprender nada que venha de você, né. Então, marido e mulher, se a esposa não confia, se o marido não confia em você, não adianta, ele não vai aprender nada que vem de você. Então, precisa criar vínculo de confiança. Um terapeuta, né, um psicólogo, quando vai fazer uma psicoterapia, a primeira coisa que ele tem não é que corrigir as pessoas a qual ele está ensinando ou fazendo uma psicoeducação, né, através das teorias, ele primeiro precisa acolher isso que está acontecendo, ser mais ouvidos e menos boca, para que a pessoa possa confiar o suficiente, criar um vínculo de confiança, né, na postura terapêutica, na relação terapêutica, para que aí sim possamos corrigir. Eu dou vários tapas nos meus pacientes, né, como eles dizem, eles falam: "Ah, você eu vim hoje para apanhar e tal", mas só depois que eu crio vínculo, antes de criar vínculo não pode, né. Então primeiro você gera vínculo de confiança, a pessoa tem que entender que não existe maldade naquela correção, que existe vontade, né, ao benefício dela própria, né, vontade de protegê-la de, sensações piores que ela possa vir a vivenciar. Procure sempre compreender a origem do comportamento do educando. Então a pessoa se você não está, como educando, você está como educador, então qualquer outra pessoa vai ser o educando. E então procure sempre perceber a origem do comportamento, né, e ajude a resolver problemas excessivamente difíceis. O que é difícil para você não pode não ser difícil para o outro e vice-versa. Mas às vezes a experiência que eu tenho posso ajudar o outro naquele em percorrer aquele caminho. E depois que eu tento ajudar o outro com a minha experiência, entendendo que é só a minha experiência, eu preciso daí, por último, respeitar a escolha do educando. Aceitar que talvez ele vai escolher caminhos diferentes, vai fazer de formas diferentes, tá? E ter isso como ok, né, eu respeito e aceito que a escolha dele é diferente da minha, e que o caminho de vida dele, como propósito de essência mesmo, é diferente do meu, e tá tudo bem, né. Por isso ele não é menos ou não é mais, ele só tem caminhos e estradas diferentes, tá bom? Então, disso que eu expliquei, vocês podem comentar as dúvidas e me dar sugestões de outros vídeos, aulas, que eu vou gravando para vocês. Hoje, quando for 9 da noite aqui, vai ser 5 da tarde no Brasil, eu devo fazer a live com vocês no YouTube, vou mandar o link. Quem puder entrar para assistir ao vivo e quiser fazer perguntas ou quiser se colocar, eu vou estar à disposição, ok? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.